E aí galera, beleza? Aqui é o Vitor quem tá falando. E hoje a gente vai resolver o exercício de número 26 da lista do professor Thiago. Só para dar uma introdução, que talvez alguém não tenha entendido, ele dá uma tabela pra gente e dá uma classe para cada cômodo e uma potência ideal por metro quadrado desse cômodo. Então, se a gente tem um cômodo de classe 1 e aí o usuário dá pra gente que esse cômodo tem 10 metros quadrados, que é a área dele, a gente tem uma potência ideal para esse cômodo de 10 vezes o 15, que é 150 metros quadrados. E aí a gente tem que é 150 watts a potência ideal. E aí a gente tem que a lâmpada tem 60 watts, então a gente vai ter esse 150 de potência ideal dividido pelos 60 da lâmpada para saber quantas lâmpadas a gente precisa. Lembrando que, como nesse caso, sobra resto, né? A gente faz duas lâmpadas das 160 watts e 3 ela já passa de 150, né? O que a gente precisa fazer? A gente dá preferência para sobrepor a potência, porque pode sobrar, mas nunca pode faltar. Show? Então, no caso de dar resto nessa conta, a gente tem que adicionar mais uma lâmpada. Bom, tendo dado essa introdução, espero que vocês pausem o vídeo, tentem fazer e agora confiram comigo a resposta. Bom, ficou um pouquinho grande o algoritmo. Esse é o algoritmo da questão 26. 40 linhas aproximadamente. Aproximadamente não, 40 linhas. E eu vou comentar agora. Então é o seguinte. Esses valores que começam com zero, provavelmente estão contando alguma coisa. Ou se não, fazendo algum somatório, como é o caso do número de lâmpadas. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que o usuário vai digitar o número de cômodos. E a gente vai ter que repetir uma determinada estrutura, a gente vai ter que ler a classe de cada cômodo e a área de cada cômodo. Então a gente tem que repetir a estrutura para cada um dos cômodos. Então o nosso contador vai fazer com que essa estrutura rode até ele ter digitado a classe e a área de todo mundo. Então é determinante que o usuário digite isso aqui no começo de tudo, para a gente saber quantas vezes a nossa estrutura de repetição vai funcionar. Então, tendo feito isso, vamos supor que ele entre aqui e ele vai digitar uma classe e uma área para o cômodo. Dependendo da classe, ele vai cair num dos três casos possíveis, que é o da classe 1, classe 2 ou da classe 3. Para cada classe, a gente tem uma potência ideal a ser multiplicada. Essa é a única diferença. E a gente vai fazer o seguinte, vai achar a potência necessária para aquele cômodo, que é a área vezes a potência ideal por metro quadrado, e o número de lâmpadas vai ser essa potência dividido por 60. Só que, cada vez que chegar no final, ele vai voltar para fazer uma nova iteração. E, no final de tudo, nosso algoritmo tem que imprimir qual é o número de lâmpadas total. Então, cada vez que a gente passar por aqui, a gente tem que guardar o resultado que a gente teve na iteração e somar com a próxima iteração. Por isso, eu tenho um somatório aqui. Por isso, lâmpadas começa valendo zero. E, em cada um dos casos, eu tenho que somar o valor anterior com o valor atual de lâmpadas necessário. Esse trecho aqui de baixo é apenas para contar quantas vezes eu tive um cômodo de classe 1, de classe 2 ou de classe 3. Show? Então, o usuário vai vir digitar a classe, ele vai cair em um dos... Vamos supor que ele digite 2, né? Ele vai cair nesse C aqui do meio. A gente vai ter a área multiplicada por 18 e o número de lâmpadas. Eu coloquei fora dos outros Cs um C diferente aqui, que é o seguinte. Se nessa iteração a potência dividido por 60 tiver dado um resto diferente de zero, então a gente tem que adicionar uma lâmpada extra. Lembra? Isso é para cumprir aquilo que eu falei na explicação do exercício. E o nosso contador, que vai fazer a contagem de quantos cômodos ele já digitou. E quando ele chegar no número de cômodos total, a gente vai sair da estrutura de repetição para terminar o nosso algoritmo, né? Afinal, a gente não quer ficar aqui para sempre. E uma observação. Eu comecei o contador do zero. Então, aqui dentro do parênteses, eu tenho que colocar que ele é menor que o número de cômodos. Se eu começasse do 1, teria que colocar que ele é menor ou igual ao número de cômodos. Beleza? Então essa aqui é a parte mais complicada. Feito isso, ele vai rodar isso aqui várias vezes, e no final
ele vai me dar o número total de lâmpadas e quantas vezes o usuário digitou cada cômodo, tá vendo? Ou seja, perdão, quantas vezes o usuário digitou um cômodo de cada classe, quantas vezes ele digitou cada classe, né? Então, se ele digitou classe 1 5 vezes, aqui vai aparecer 5, porque foram 5 cômodos classe 1. E aqui a gente tem o número total de lâmpadas que foi acumulando de acordo com que a estrutura foi rodando. Então esse é o vídeo, galera. Espero que tenham gostado. Um abraço.